E aí, rapaziada, vamos dar início à nossa quarta aula de arquitetura de computadores, seus componentes e suas funcionalidades. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a memória RAM e o disco rígido, que existe o HD e o SSD. Bom, na revisão da aula passada a gente falou sobre a CPU, que é o nosso processador, e também falamos sobre a nossa GPU, que é a nossa placa de vídeo. Bom, na nossa CPU, ou nosso processador, é aquele que vai processar todos os dados e realizar todos os cálculos do nosso sistema operacional. E a nossa placa de vídeo, onde vai ser feita toda a renderização de vídeo, e seja 3D, seja efeitos visuais, e mandada para o nosso monitor. Bom, memória RAM. A memória RAM ela é um componente essencial para o computador moderno, que desempenha um papel fundamental no armazenamento temporal de dados e de instruções para o processador. O que faz, para que serve e como funciona. Bom, a principal função da memória RAM é fornecer espaço de armazenamento rápido e acessível para os programas em execução. E os dados que são utilizados naquele momento, para que você possa acessar aqueles dados de forma rápida e de boa qualidade. Enquanto o disco rígido ou a memória de armazenamento permanente retém informações, mesmo que quando o computador está desligado, a memória RAM é volátil, ou seja, os dados são apagados assim que o computador é desligado ou reiniciado. Quando você inicia um programa, os dados neles necessários para execução são carregados na memória RAM a partir do armazenamento permanente, ou seja, o disco rígido permite que o processador, a nossa CPU, acesse rapidamente esses dados durante a execução do programa, o que resulta em um desempenho mais rápido e eficaz ou eficiente. A memória RAM é composta por milhões de células armazenadas que cada uma é capaz de armazenar um bit de informação, seja 0 ou 1. Essas células são organizadas em uma estrutura de matriz com linhas e colunas, permitindo que o processador acesse a qualquer célula de forma aleatória ou direta. Isso é que torna a RAM um acesso aleatório. Cada célula da memória RAM é identificada por um endereço único, que o processador utiliza para ler ou gravar dados necessários de uma posição específica. A velocidade de acesso da memória RAM é medida em nanosegundo e é significativamente mais rápido do que o acesso ao disco rígido. Em outros tipos de armazenamento permanente, a quantidade de memória RAM disponível em um computador tem um impacto muito direto na capacidade de executar vários programas simultaneamente. Porque se aquela memória RAM tem muitos gigas, vai poder ser acessado várias tarefas ao mesmo tempo. Quanto mais memória tiver, mais dados poderão ser mantidos na memória. É como expliquei. Quanto mais memória, mais dados vai ser mantido e mais programas podem ser acessados rapidamente, que evitaria de estar buscando esse armazenamento permanente, que seria muito mais lento. Em resumo, a memória RAM é uma forma de armazenamento temporário
que permite o processador acessar rapidamente os dados necessários para a execução dos programas. Ela desempenha um papel crucial no desempenho geral do computador, fornecendo uma área de trabalho mais rápida para o processador manipular esses dados de forma eficiente. Bom, aqui eu trouxe dois tipos de memória. Bom, essa memória da nossa esquerda é uma memória mais recente, é uma DDR4, onde ela tem uns LEDs em cima, quando conectada no slot da placa mãe, esses LEDs são ligados, e é um pouco mais cara que essa que está do nosso lado direito. Se eu não me engano, também é uma DDR4, mas ela é bem basicazinha. Existe também a DDR3, só que eu não encontrei uma imagem boa, de alta qualidade, para trazendo aqui para vocês. Mas basicamente é do mesmo estilo a DDR3, só que com uma capacidade menor de gigas.